Então, continuando nossa sequência aqui, gente, de contribuições da história do paisagismo na antiguidade, a gente vai agora sair um pouco do Ocidente, vamos navegar um pouquinho lá para o Oriente e ver a principal civilização que nos deixou algumas contribuições. China. Bom, uma das coisas que vai ser marcante no paisagismo da antiguidade chinesa vai ser a questão do Feng Shui. Bom, a religião, o código moral, a espiritualidade da compreensão da civilização chinesa, ele é uma coisa que meio que permeia essas três esferas e a gente não vai poder chamar de religião. Mas como a gente está tratando com religião nas outras civilizações, então do mesmo jeito que lá no Egito, na Babilônia, a religião tem muita influência, nos povos da China vai acontecer a mesma coisa. O que acontecia naquele período? A religião, se é que a gente pode chamar naquela época, que existia, era o confucionismo, que era um código moral muito mais comportamental do que religioso, né? Então, acredita-se que a ideia de planejamento ou menção de a jardinagem mais antiga que se tem da história, ou seja, eu não estou falando da pré-história, da história, vem da China. Apesar de a gente estar estudando ela em paralelo com o Ocidente, mesmo se a gente considerar o Ocidente, as ideias mais remotas estão ainda na China. Pouco depois da China que a gente vai ver alguma coisa lá na Pérsia, no Egito, isso se falando de jardim, sendo que lá na Pérsia e no Egito, as intenções e as composições, elas eram um pouco mais geométricas. Na China, a gente já vai ter um outro tipo de característica. Os chineses, justamente por terem essa religião, esse senso espiritual que está ligado com a natureza, eles fazem nos traçados paisagísticos deles sempre uma tentativa de perfeita retratação da natureza. Então eles sempre querem retratar nos jardins deles a imitação do que é a paisagem natural que eles encontram. Até porque o Feng Shui, que é uma ciência milenar oriental chinesa, ela acredita que a energia da natureza é energia positiva e a energia do homem é energia negativa, e que a contraposição entre essas duas energias é que nos leva a um determinado equilíbrio. Então muitas das lógicas que vão existir dentro do projeto paisagístico chinês vai ser sob essas considerações do Feng Shui. Então, estudar um pouco de Feng Shui é entender um pouco do paisagismo chinês. Quem quiser, inclusive, se aprofundar um pouco mais no conhecimento de Feng Shui, entender de paisagismo aplicado em Feng Shui, eu aconselho até a bibliografia Feng Shui, a ciência do paisagismo sagrado na China antiga. E aí ele vai ter N desdobramentos, N explicações, que é um material aí que muitas pessoas que querem entender o Feng Shui e até mesmo o paisagismo aplicado, FENGSHUI. Na verdade, acho que se fala Feng Shui, né? Não é Feng Shui, a gente que abrasileirou e chama desse jeito. É Feng Shui, a ciência do paisagismo sagrado na China antiga. Talvez eu tenha para compartilhar com vocês, tá? Depois a gente conversa após a gravação. Sim. E para o Feng Shui, o homem, quando interfere no equilíbrio ecológico, então manipula as forças da natureza, necessita sistematizar no seu comportamento com as regras do vento e da água, determinando influência sobre a estética dos edifícios, das paisagens, e isso vai influenciar na felicidade, na maneira como ele se entende como ser espiritual. Então tem uma série de questões e considerações que tem a ver com o Feng Shui. A gente vai ver, por exemplo, eu não tenho leituras profundas nem livros de tudo que eu li sobre Feng Shui, que realmente eu li no momento que eu estava estudando muita coisa durante o meu recém-abandonado mestrado, né?
E aí, mas eu tinha minhas próprias percepções do que eu entendia dos livros, até porque muita coisa traduzida do chinês para o inglês, do inglês para o português, ficava meio confuso. Mas, por exemplo, a gente vê coisas como, por exemplo, o bico das construções que nunca aponta para baixo. A minha interpretação é que esse bico é uma fonte de canalização de energia que estaria apontando para a cabeça de alguém que está aqui. Sem falar que a energia máxima, o divino aqui no caso não, mas a energia espiritual máxima, ela está nos céus, ela está acima, ela não está para baixo, né? Então isso tem um pouco de relação com essa questão da energia. A gente vai perceber, por exemplo, que no paisagismo chinês, os caminhos nunca são retos. Por quê? O Feng Shui acredita que existem duas energias antagônicas, o Ni e o Xi, não tenho certeza se é esse nome, mas minha lembrança são esses dois termos aí, e que a gente precisa em alguns momentos fazer com que elas ou se equilibrem, ou que uma delas, que é a negativa, ela seja aniquilada. É por esse motivo que, por exemplo, quando a gente entra na casa dos japoneses, em determinados locais da casa, você tira o sapato, né? Você tira o sapato por quê? O oriental, ele acredita que o pé humano, ele é carregado de energia negativa. Então você não pode entrar na casa de alguém trazendo sua energia negativa para dentro da casa dele. Então você tira o sapato, a energia negativa fica lá fora e você entra. Mas eles também acreditam que quando você fala que a energia negativa, ela não sabe andar em curvas, ela só anda em retas. Então quando você faz uma certa edificação que tem uma curva, nessa quebra da curva, a energia se perde e passa direto. A presença de espelho, por exemplo, faz com que essa energia passe nela e retorne. Água, no Feng Shui, é uma energia estagnada. Vento é uma energia que ela consegue se dissipar. Então esse equilíbrio entre os dois é necessário. Então, por exemplo, a água que está dentro do banheiro, do vaso, está estagnada, é energia negativa. A gente deve não fechar a porta porque é ruim, e afastar o máximo possível da presença da nossa percepção. Mas não precisa de muita espiritualidade oriental para entender que o vaso tem merda, cheira, fede, e que ninguém quer ver o vaso com um negócio feio, né? A gente afasta também na nossa percepção super ocidental, sem muita compreensão de Feng Shui, né? Bom, o fato é que o que acontece lá é o seguinte: se a intenção do paisagismo oriental, em especial falando do chinês, é reproduzir tudo o que acontece na natureza dos chineses, tudo é muito grande, que é um país de dimensões continentais. O continente asiático quase todo é a China, né? Então o paisagismo vai ter essa característica, tudo nele vai ter grandes dimensões. Outra coisa, a China é um país de topografia muito irregular. Já que eles querem imitar a natureza, o paisagismo chinês vai ser super irregular. China também é um país de muitas formações rochosas. Portanto, uma característica presente do paisagismo chinês é ter muitas pedras. Vai haver bastante pedra. Também existe muita água. E a gente vai perceber especialmente a água do jardim chinês tem que ser água em movimento, porque água parada é energia estagnada e tem energia negativa, ok? Então a gente não pode cultivar energia negativa nos jardins chineses. Normalmente se colocam carpas, é uma característica também do jardim chinês, ter as carpas dentro dos seus lagos. A água tem que estar em movimento, e normalmente essa água ela tem que ter desnivelamentos para proporcionar esse movimento da água. As fontes dos jardins chineses são sinuosas, justamente por conta da questão energética que eu acabei de falar. Outra coisa que não está escrito aqui, mas que vocês devem anotar: os jardins chineses, eles são muito ricos em efeitos perspectivos, ou seja, em estímulos à percepção sensorial das pessoas. Eles têm muitos enquadramentos, muitos emolduramentos, muitas estações visuais. É o melhor que a gente pode dizer. Então, outra coisa, vai comparecer esses telhados curvos ou esses gazebos em meio às composições. Outra característica que aparece: os jardins
chineses são os primeiros da antiguidade que cultuam as topiarias. Eu já falei sobre topiaria ou não aqui nas aulas? Não, vou repetir para quem não lembra. Topiaria, topiar, quer dizer podar, tá? Mas topiar quer dizer podar de maneira artificial uma planta. Então, podar de maneira artificializada uma vegetação é topiar. As topiarias, elas normalmente ou criam formas geométricas, formas humanas, formas de animais. Só que as topiarias dos outros períodos não costumam representar animais e formas humanas numa quantidade tão grande como acontece na topiaria chinesa. Aliás, existe anualmente lá na China um concurso de topiarias, onde eles fazem desenhos com figuras humanas, animais. Normalmente saem muitos dragões, porque é da cultura da cultura e do folclore chinês, a ligação com o dragão. Então você vai ver muitas topiarias em formas de dragão como característica dos jardins. A arquitetura normalmente fica associada ao paisagismo, e a gente vai ver muito o paisagismo chinês numa mescla de prédio de arquitetura antiga, típica chinesa, espelho d'água, pedras, tudo em meio a um paisagismo de característica natural. Então essa mescla de natureza com arquitetura antiga e grande espelho d'água é característica chinesa. Outra coisa que é uma característica dele, jardim de espelhos. Então você vê muito a arquitetura ou a vegetação e tudo espelhado na frente, duplicado. A gente vai ver daqui a pouco algumas imagens que vão retratar isso aí. Agora me falhou a memória, mas eles têm também toda uma história. Quando eu estiver passando um vídeo que eu vou passar para vocês sobre paisagismo, vai explicar um pouco sobre a história das pedras também. Eles têm uma ligação com essas pedras. Pedra de jardim chinês normalmente é grande, são grandes pedras, e elas têm significado espiritual também, tá? Acredite-se que essas pedras que são colocadas nos jardins são espíritos. Quando eu estiver vendo o vídeo, aí lá vai estar falando em inglês, eu vou me lembrar melhor, eu vou explicar. Mas tem um danado do espírito nessas pedras aí chinesas que a gente vai estudar mais à frente, tá? É porque me falhou agora a memória. A febre está interferindo na minha memória. Como eu já havia falado, os jardins chineses são muito ricos em efeitos perspectivos, e efeito perspectivo é coisa que faz a vista tem que saber. A gente marca as estações visuais a partir desses efeitos. Então, por exemplo, emolduramento. Emolduramento é quando você coloca um objeto lá atrás e você coloca outros elementos vindo pelas laterais para marcar a visual central dele. Colocar a saída de uma árvore num canto, outra no outro e um prédio aqui atrás, isso é um emolduramento, tá? Fundo figura é quando você tem alguém fazendo fundo para uma paisagem e alguém na frente compondo com ela. Aqui, por exemplo, a figura é essa casa. Quem está fazendo fundo? A vegetação. Já aqui está ao contrário. A figura é essa composição paisagística. Quem está fazendo fundo para ela? A casa. Aquilo que eu estava falando antes para vocês, jardim chinês, é um jardim de reflexos. A gente vê muita composição e vê o desenho dela na frente. Se vocês assistirem filmes orientais, vocês vão perceber muito que a cenografia, a fotografia do filme sempre é com as casinhas da frente, tudo refletido na frente da fotografia. É muito bonito. A casa de quem? Da Mulan. Da Mulan? Eu não assisti nenhum filme. Eu não é um filme da Disney? Eu só vi um negocinho lá. Vi a propaganda, mas não assisti não. A gente percebeu muita continuidade que todos vocês estudaram comigo em aspectos plásticos. Então, existem muitas composições que têm elementos que continuam no desenho. Muitas vezes nós vamos ver essa questão da dominância, porque eles normalmente colocam uma escultura bem grandona e isolam o restante, ou o próprio prédio da arquitetura que faz parte do contexto, ele é único, grandão, ninguém se iguala em proporção para ele.
E um efeito perspectivo que tem em poucos jardins, mas tem muito no jardim chinês, é o envolvimento, que é a percepção de volume tanto em cima, quanto do lado, quanto do outro, e você se sente protegido nos 3 sentidos. Você só não está protegido na frente nem atrás do envolvimento, tá? Mas nas 2 laterais e por cima, quando você vê essa percepção, é um envolvimento. Eu estou aqui adiantando para vocês, gente, topocepção, que é, na verdade, efeitos da percepção sensorial dentro do espaço. Quem quiser se aprofundar em topocepção, que são esses itenzinhos que a gente está estudando aqui, pode ver lá na minha bibliografia o livro Apreensão da Forma da Cidade, de Maria Elaine Kohlsdorf. K-O-H-L L-S-D-O-R-F. Bota no Maria Elaine que o restante do Google dá. Apreensão da Forma da Cidade, topocepção, Maria Elaine. Foi minha professora, danada, brava ela. É a maga da topocepção aqui do Brasil, a Maria Elaine. Outra coisa, a gente só consegue apreciar as ideias originais da composição paisagística milenar chinesa porque existem jardins. Esses jardins, na maioria, eram jardins da realeza das dinastias antigas da China da antiguidade. E eles não são todos eles públicos, tá? Alguns são áreas que hoje em dia são particulares e poucos são acessíveis. Então, as poucas imagens que eu tenho aqui para dar para vocês são dos poucos parques, como o de Suzhou, que é um dos parques que é público lá na China. Tem vários outros que, infelizmente, a gente não vai conseguir ver, porque as imagens são privadas. Então, mais um efeito de emolduramento aqui, ó, só que isso aqui causado por elemento artificial. Isso acontece muito na China. A gente vê aqui de novo o fundo figura, só que aí o fundo figura que a gente está vendo aqui, eu diria que a figura está mais aqui no espelho d'água e edificação fazendo fundo, porque o espelho d'água está comparecendo como paisagismo. Tensão, a gente estuda em aspectos plásticos, né? Quem estudou comigo. Mas nesse caso aqui, a tensão está voltada para a concentração de energia de composição que está aqui no meio, causada pela idealização dos golfinhos, tá? Eu nem diria que isso aqui é um melhor exemplo possível de tensão, não. Mas a sensação de que os golfinhos estão por cair também gera uma certa tensão. Então isso é uma característica, uma dos vários efeitos. O jardim chinês ele é muito rico de efeitos de percepção. É só isso que eu estou querendo chamar a atenção. Esse efeito talvez não seja nem o melhor possível. E aqui a gente vê um exemplo de dominância. O efeito de mirante. O que é um mirante, gente? É quando você chega numa situação de topografia onde você está no alto, mas você percebe que todo o restante além de você está no baixo. Que se você prosseguir caindo, prosseguir andando, você cai. Mas não é uma queda mortal, porque uma queda mortal seria um precipício. É somente uma queda incômoda que vai te colocar num outro plano. Isso que é um mirante, ok? Normalmente os mirantes também são belvederes. Já falei para vocês o que é belvedere? Não. Belvedere é uma posição privilegiada de onde você aprecia o que há de mais belo em uma localização. Vedere, não sei, eu acho que é francês isso, acho que é francês belvedere. Eu não sei falar francês sem nada de francês. Mas se eu não me engano, vedere é ou ver ou viver, e o bel é bom. Então é o bom viver ou bom ver de alguma coisa. Tá? Isso que é o belvedere. Você está na melhor posição privilegiada e o que há de melhor naquele local você conseguir ver. Isso que é um belvedere. Ok? Normalmente os mirantes também são belvederes. Dominância a gente já estudou. O que é isto? Emolduramento eu acabei de falar. Ascensão é quando você está numa transição de uma área onde você descobre que está subindo. Ou seja, subir uma ponte é um ascenso. Descer uma ponte é um descenso. Então a sensação de que você vai olhar para cima e enxerga a paisagem lá em cima é um ascenso. Estar embaixo, conseguir avistar o que está lá para baixo é um descenso. Aí a paisagem está lá no fundo.
Você está num descenso. A paisagem está lá em cima, você continua buscando ela lá em cima. É um ascenso. Ok? Estou entendendo, né, gente? Me fala aí quando a viagem estiver mais profunda. Porque talvez essas coisas aqui sejam questão de dó. Aqui, por exemplo, ó, ascenso quando eu estou nesse momento. Cheguei aqui, eu posso estar no mirante, que ao mesmo tempo poderia ser entendido como belvedere. Quando eu estou chegando para cá, eu provavelmente teria um descenso. Só que normalmente, ascenso e descenso significa que eu tenho paisagem para ver. Se eu estiver só olhando para um vazio, eu não tenho a sensação completa de uma ascensão ou de uma descensão, tá? Eu tenho somente uma subida e uma descida. Para configurar ascensão e descensão, em paisagismo, tem que haver paisagem sendo apreciada na frente dessa provável ascensão e descensão. E outra coisa, mirante. Subiu, está no alto, todo o restante está embaixo, de qualquer forma é mirante. Agora, para além de mirante ser belvedere, aonde você está tem que ser um local privilegiado, você está vendo um monte de coisa bonita. Se de lá você não teve nenhum privilégio visual, então você não está no belvedere, você está só no mirante. Deu para diferenciar bem agora, né? Vocês não podem se formar arquitetos sem saber essas coisas. Gente, essas aqui, ó, são imagens das áreas, competições anuais dos concursos que tem, que eu falei para vocês, ó, que é super comum eles fazerem topiarias de animais com dragões. Então aqui tem muitos de dragão, acho que isso aqui é dragão também, tá? Agora pode ser cachorro, né? Não sei que bicho estranho feio é esse não, mas enfim, eu gosto mais dessas que tem essas coisas mais geométricas, ou que não tem o ser humano, aqui parece que é água viva, né? Com os peixinhos lá. Nos parques públicos deles também tem muitas topiarias. Esse daqui, por exemplo, é num parque público, esse não é num concurso não. Esse daqui eu não consigo lembrar, mas eu tenho a impressão que também é num parque público. Acho que não é de concurso. Então isso aqui é a característica marcante do paisagismo chinês. Independente de concurso, existem as topiarias que ficam nos parques públicos e que anualmente eles modificam e eles dão manutenção nas que já existem lá. Algumas coisas que a gente vai encontrar como vegetação que é característica do jardim chinês, que também vai caracterizar de certa forma todo o jardim oriental, chinês ou não. Aí eu estou falando todo não, mas o jardim chinês vai abranger também o japonês. A presença de tuias, ciprestes, ou seja, coníferas em geral, aquelas que você chama de pinheirinhos e que daqui para frente vocês não vão mais chamar assim, tá? Toda vez que você vê uma coisinha que parece um pinheirinho, vão chamar de coníferas, porque é em forma de cone. Tá? Se souber diferenciar quem é a tuia, quem é o cipreste, então já chama de tuia e cipreste. Mas por enquanto, como vocês não sabem, a gente não está consultando os livros, chamem sempre de coníferas, que é uma morfologia à parte em paisagismo. As aléreas, que aliás elas não são muito bem adaptadas ao clima do Brasil, mas a gente já vê aqui até em Brasília elas sendo plantadas. O Acer são aquelas que têm uma folhinha que é característica, inclusive o Acer, além de ser uma planta típica, característica do paisagismo chinês, ela também é uma planta símbolo do paisagismo do Canadá, tá? O Acer. Mais do Canadá. É, aquela folhinha meio que parece uma maconhazinha, né? Aquela mesmo, mais rápida do que a maconha. A maconha gordinha. É uma maconha gordinha, bem isso. E colorida, né? Que a maconha é verdinha. Já o Acer ele fica amarelo, laranja, vermelho. Ele é chamado de Acer vermelho porque no auge do tom dele fica vermelhão, mas ele passa do laranja para o amarelo. Na bandeira, né? Na bandeira do Canadá tem uma folha de Acer. Os bambus em geral, as bambusas, que é o bambuzinho do jardim, que é um bambu mais fininho, pequenininho, o lingusto, ou nandina, que é uma planta que tem a folha rosadinha, ela sai verde e vai ficando cor de rosa, roseira. Essas plantas aqui eu estou falando
das características, está aparecendo só uma ou outra, porque quando eu tiver aula de noções de botânica, eu vou pegar essas plantas e mostrar foto por foto com o nome do lado, tá? Então por isso que a gente não está explorando agora, porque o meu interesse agora não é que vocês lembrem como são essas plantas, é só lembrar que existem algumas que caracterizam o paisagismo dessas civilizações. As roseiras, alguns pinheiros específicos, o rododendro junípero, que é diferente, o azaleia é um tipo de rododendro, mas é um outro tipo. A principal mesmo, é a cerejeira, tá, gente? Planta típica que representa tanto os China como o Japão, e na realidade os demais do Japão, é a cerejeira, que ela é a árvore símbolo do Japão, que ela vai ter essa coloração entre branco e cor-de-rosa quando chega o período lá, que não lembro qual é, e fica a coisa mais linda porque ela solta as flores e forra o chão fica cor-de-rosa, né? E quando passa o vento, aí fica aquele céu cheio de folhinhas cor-de-rosa, é a coisa mais linda. Ela lembra um pouquinho o nosso hiperrosa, né? Mas é mais florido do que o hiperrosa, é menorzinho as flores dela. E outra que é muito característica é o chorão, que é aquela que a gente viu, ó, lá nas fotos que eu mostrei agora, aquelas árvores que tinham a folha caída, jogando seus caules para cima dos rios, acho que nem está dando para ver um chorão. Aqui, ó, isso aqui é um chorão. É uma planta característica da China. Vamos parar a China aqui e começar, acho que até outro período. Se eu conseguir achar o Kusu, achei. Vamos parar aqui. Alguma dúvida, gente?